Meu filho precisa de um empresário de futebol. Eu posso ser empresário do meu filho? É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje aqui no canal Categorias de Base. Fica comigo. Fala galerinha, sejam todos muito bem-vindos, vocês estão no canal Categorias de Base. Para quem é inscrito, muito obrigado. Para você que não é inscrito, já se inscreve aqui para receber conteúdos de categorias de base, beleza? Vou deixar aqui embaixo para vocês também o meu Instagram no primeiro comentário e um grupo de WhatsApp para vocês poderem receber mais informações e receberem ali bastante informações sobre peneiras, né? E lá no meu Instagram também eu tenho bastante informações sobre peneira. Então não deixe de curtir, já curtiu aí, dá essa moral. Eu voltei a gravar agora com mais intensidade e quando você curte, aí o YouTube vai ajudar a fazer o canal evoluir, crescer cada vez mais e mais. Vamos direto ao assunto aqui, falar sobre empresário de futebol, se o pai pode ser empresário de futebol do teu filho. Essa é uma dúvida que surge, né? Muitos pais acabam me perguntando também acerca disso daí. É quase que comum acontecer dessa forma, né? O garoto começou a jogar, começou a se destacar. Vamos só abrir um parênteses aqui. Tem pais que o garoto nem começou a se destacar ainda, o garoto não consegue ser nem destaque na escolinha, o pai já tá com papo de ser empresário do filho dele, cara. Abandone essa ideia, é uma expectativa frustrada que você vai ter, né? E isso daí faz muito mal pro garoto e muito mal para a própria família, né? Quando você tem essa expectativa além daquilo que de fato pode acontecer. Então, o momento de pensar em empresário para o jogador é no momento em que ele está se destacando e indo para um clube já, ou quando ele está dentro de um clube. Muitos empresários preferem trabalhar só com jogadores que já estão dentro de clube. Alguns empresários eles trabalham captando jogadores, ele tem a sua equipe de observadores técnicos que ele sai captando jogadores em projetos, em campeonatos e leva para os clubes. Então cada um trabalha de uma forma, né? Agora falando na questão dos pais, né? Porque aí o pai acaba ficando preocupado, ele acaba ficando um pouco ansioso e achando que o empresário vai resolver o problema do filho dele, ele quer se tornar empresário do filho dele. Vamos lá pontuar. Quem que pode ser um empresário de futebol? Como é que o cara pode ajudar como um empresário, né? Como é que você pode ser um empresário? Se você pode. Se você estiver dentro dessas qualificações que eu colocar aqui agora, então você pode ser empresário do teu filho. Se você não tiver dentro dessas qualificações, esquece, porque não dá pra você ser empresário. É só boleiragem só. E a melhor coisa que você faz é não se meter com isso daí, porque, gente, já vou colocar logo de começo aqui no grupo, no vídeo pra vocês. O pai que chega em qualquer lugar ou pra qualquer pessoa do meio da bola e diz que é empresário do filho dele, você já fechou a porta pra ele. Clube, né? Eles não querem conversa com o pai, eles não falam com o pai, o treinador não quer conversa com o pai, o olheiro não quer conversa com o pai, o empresário não quer conversa com o pai. E aí eu vou pontuar aqui o que eu falei anteriormente para vocês entenderem. Bom, você é o pai, né, que quer ser empresário do teu filho. Primeira pergunta é: você tem abertura em clube de futebol? Quantos clubes você pode entrar lá e levar um jogador, apresentar um jogador? Quantos treinadores você conhece que pode abrir a porta para o jogador? Quantos olheiros você conhece? Quantos clubes, diretores, coordenadores de base você conhece para apresentar o jogador para ele? Isso daí é a primeira coisa, porque é oferta e demanda, né? Oferta, né, vai ter uma oferta enorme de jogadores. E demanda de clube, você tem? Né? Então começa por aí, porque se você não tem, você vai empresário ele como? Você vai colocar ele para jogar onde? Né? O empresário ele serve justamente para isso, para poder encaminhar o jogador e fazer ali a gestão da carreira dele. Segundo ponto, você entende de gestão de carreira, de projeção de jogador? Você consegue entender o nível do jogador? Você tem que começar a projetar ele por um clube de série A, de série B, de série C ou de segunda divisão? Você tem esse entendimento? Você conhece o perfil de jogador? Porque o pai, ele conhece, porque o pai ele vai pro jogo, ele vai para ver o filho dele, é o filho dele futebol clube, né? Sempre, quase que sempre é assim, né? Então ele acaba achando que o filho dele é o melhor e tal, e não consegue olhar outros parâmetros, ter parâmetros, né? Quem pode ser empresário de jogador? O cara que entende de parâmetros, o cara que vai ver o jogo do Campeonato Paulista da Ponte Preta, ele vai ver o jogo do Campeonato Paulista do Corinthians, ele vai ver o jogo do Projeto Rainha, por exemplo, ele vai ver o jogo do El Sport, ele vai ver o jogo do Taboão da Serra, ele vai entender os parâmetros e aí ele vai começar a olhar, bom, meu filho é lateral esquerdo, aquele lateral ali, cara, ele joga muito mais do que meu filho, ele tá em um clube de Série A, então peraí, deixa eu ver um jogo de Série B, ou de Série C, ou de segunda divisão, pô, ali aquele menino ali de Série B, de Série C, meu filho tá mais ou menos no mesmo nível, então talvez eu consiga encaixar ele num clube, e aí começar a entender parâmetros. Então se você não entende de parâmetros, não dá pra você ser empresário do teu filho, né? Mais um ponto que você não pode ser. Outra coisa também que você tem que ter esse entendimento, né, na questão de gestão de carreira, qual que é o caminho que você vai fazer para projetar o garoto?
Como que você vai conseguir fazer isso daí? Você sabe qual que é o clube que ele tem que começar? Para qual que ele tem que projetar? Quando ele está dentro de um clube menor, você tem conhecimento com alguém de um clube acima do clube menor que ele está para trazer um coordenador de base, para poder olhar, para tentar projetar ele para esse clube, para depois daqui sair para um clube de Série A? Então, se você não tem esse entendimento, entre tantos outros pontos que a gente poderia estar falando aqui, né? E outra coisa assim, a maioria dos pais, eles entendem de torcer pelo filho, de torcer pelo clube, né? Eles não entendem de perfil de atleta. Para se entender de perfil de atleta, leva-se um tempo para isso daí. Além de alguns estudos, né? Além de muito diálogo com quem está acima de você no conhecimento. Então, e outra coisa. Cara, você tem que rodar muito, cara. O cara, para poder ser empresário de futebol, ele tem que rodar muito, ele tem que conhecer muita gente, ele tem que ter bons relacionamentos. Senão, não vai adiantar. Então, esse negócio do pai querer ser empresário, e muitas das vezes, vocês me desculpem falar, é por vaidade. Na maioria das vezes é ego, é vaidade. O pai não entende bulhufas. Tipo, cara, o que eu vejo por aí de pai dizendo que é empresário do filho, cara, o cara não consegue encaixar o filho dele na escolinha. Como ele vai encaixar o filho dele em um clube? Primeiro ponto é esse, cara. Tem que ter bons relacionamentos com os clubes. Se você não tem, e aí esse relacionamento bom, ele vai acontecer na medida em que você começa a entender perfil de jogador. Você manda jogador, por exemplo, hoje eu tenho um amigo, um parceiro que em 2018 ele estava em um clube intermediário. Eu coloquei 2 jogadores lá no clube, ele aprovou, eles jogaram tudo. E agora ele está em um clube grande. Aliás, ele fez um dos melhores trabalhos, se não o melhor trabalho de Campeonato Paulista de 2023. Né? E ele procurou pedindo jogadores de 2006. Então lá atrás eu empreguei jogadores na mão dele. Nesse decorrer do tempo, eu mandei mais um jogador para ele. O jogador não foi aprovado, aí eu não pedi para mandar mais jogador para ele. Porque quando não aprova um jogador, a gente já fica meio ressabiado de mandar de novo. Então a gente espera aparecer um garoto muito pontual para poder mandar. E aí ele, por confiar no trabalho, me pediu para mandar jogadores de 2006. Porém, eu ainda não arrumei nenhum jogador de 2006 que tenha nível para chegar lá, fazer um treino e ele aprovar. Eu não posso mandar para ele um garoto que não vai ser aprovado, senão talvez nunca mais ele me dê oportunidade. É melhor você não mandar e continuar com a porta aberta do que você mandar e ficar reprovando jogador. Então, é assim que funciona. Aí você vai se relacionando, você vai mandando um jogador num clube menor, o garoto tá bem, ele foi aprovado, aí você consegue direcionar ele para um clube maior depois, né? Conforme você vai achando bons jogadores e mandando, aí os caras vão te dando moral para mandar. Assim que se trabalha um empresário de futebol, tem que ter bom olho, tem que gastar tempo, tem que ter um entendimento realmente de como um jogador tem que ter o perfil para cada clube específico, né? Clube que trabalha com jogador grande, trabalha com jogador médio, trabalha com jogador, não tem problema com jogadores baixos, clube que trabalha com jogador tardio, com jogador não tardio, clubes que trabalham com jogador com maturação avançada, outros não. Então, clubes que gostam de trabalhar com jogadores que trabalham com jogadores que propõem jogo, né? Que vão pro jogo, clubes que trabalham com jogadores que gostam de trabalho mais cadenciado, mais fechado, né? Clubes que gostam de trabalhar saindo com a bola de tal jeito, outros clubes que gostam de trabalhar saindo com a bola de uma outra forma. Então você tem que entender isso daí para ver se o jogador que você tem cabe naquele perfil, você mandar pro clube ser aprovado e começar a entrar dentro desse universo. Fora isso, pai, não tente ser empresário, porque você pode queimar o filme do teu filho. E vou dizer mais uma vez, se você chegar em qualquer lugar falando que é empresário do teu filho, você vai queimar o garoto e vai se queimar. Primeira impressão que a gente tem é, puta, o cara é boleirão, pula fora que vai ficar aqui só incomodando só. Esses dias atrás eu fiz uma avaliação. Eu estou fazendo um trabalho de captação também para o Elo Esporte, que voltou agora as atividades aqui em São Paulo. Inclusive daqui a pouco vamos para uma reunião com a diretoria lá, para poder estabelecer algumas coisas, que tem muita novidade do Elo chegando. Ó, Elo vai ter feminino, Elo vai ter sub-23 também, Elo vai ter futsal, Elo vai jogar as principais competições aqui de São Paulo. Então já fique esperto que nós estamos captando jogadores dia 19. Vou deixar o flyer aqui, ó. Ó, dia 19 tem a captação do duelo, você pode se inscrever nesse número aqui, certo? Então, gente, essa é a dinâmica do negócio. Tá? Se você não tem esse conhecimento, não tenta, como diz aquele meme lá, né, que eu acho mó barato, como é que é? Se você não tem experiência, não entra sem a ajuda de um profissional, né, alguma coisa assim, é muito bacana aquele meme lá. Então, gente, não tenta, é melhor você esperar, procurar uma assessoria, ou esperar, não fique procurando igual louco também, porque tem pai que fica lá procurando assessoria igual louco, daqui a pouco os caras começam a te pedir dinheiro. Tem muitos pais que caem nesse golpe, né, nessa enrolação, né, tem, poxa, esse dia atrás que eu tava falando, fazendo a captação, né, e aí tinha um pai, tinha um goleiro até bom, eu ia levar o garoto, eu ia aprovar ele para levar ele, um garoto bom, né, tinha que ser trabalhado um pouco, eu acho que se desse uma carga de treino dava pra gente ver se realmente ele evoluiria, mas naquele momento dava pra levar porque era começo de elenco. Só que o pai do garoto ficou o jogo inteiro atrás da trave, orientando o menino, tentando orientar os zagueiros e tentando orientar os laterais na saída de bola. Eu falei, cara, se eu levar esse garoto lá pro clube, esse cara vai acabar com a minha vida lá, cara. Ele vai me infernizar lá. Eu já não sou um cara dos mais pacientes, né? Eu não tenho dom de Jó. E aí eu falei, bom, pra evitar um problema, eu não vou levar o garoto por causa do pai dele. E isso acontece muito. Gente, quando levar o teu filho numa avaliação, ó,
boca de siri, fica quietinho. Troca uma ideia com teu filho antes, o que tiver que orientar, que incentivar, é antes do treino. Acabou, começou a avaliação, o treino, fica quieto, para não queimar o filme do garoto. Tem muito garoto que não vai para aquilo por causa que o pai é chato demais, certo? E aí, se você vai na moralzinha, se você é humilde, se é tranquilo, automaticamente, se teu filho é um bom jogador, tem uma boa postura dentro do clube, o espaço vai abrindo para você. Essa é a dica de hoje, o vídeo já ficou longo demais. Se inscreve no canal, dá uma curtida aí, vai no meu Instagram, tem muita coisa boa lá. Quer saber sobre futebol de base? Vai no meu Instagram que lá eu tenho de tudo que vocês precisam saber. Tá aqui embaixo na primeira descrição. Curte, um forte abraço.